palavra. Irmão, a gente está estudando o Evangelho segundo João e estamos no capítulo de número 17. Estamos finalizando já o Evangelho segundo João, um evangelho, como eu tenho sempre falado nas aulas, maravilhoso, tem muitos ensinamentos práticos para os dias de hoje, né, que nos impacta de uma forma extremamente grandiosa. E isso é maravilhoso porque a Bíblia ela é atemporal, né? Então, passa tempo, entra tempo, passa tempo e a Bíblia ela continua perfeita, pois ela fala daquele que é perfeito, não é verdade? Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, só para a gente iniciar, a gente está no capítulo 17 e já chegamos no versículo 6. Só para a gente fazer uma recapitulada da aula passada, aqui Jesus ele está fazendo a sua oração, é mais conhecido como o capítulo que fala sobre a oração sacerdotal, né? Jesus ele está orando a Deus, e nós vemos o Deus Filho orando ao Deus Pai, e esse texto, capítulo 17, ele é separado em 3 partes. Jesus ele ora por si mesmo, Jesus ele ora pelos seus discípulos, Jesus ele também ora por todos aqueles que um dia iam acreditar. Isso inclui eu e você que estamos aqui nesta manhã. Então, esse capítulo ele é dividido em algumas partes, né? Nós falamos que Jesus ele faz a oração dele tem 3 objetivos, e dentro desses 3 objetivos a gente vê algumas ideias que Jesus ele apresenta a Deus, e seria a primeira, ele vai falar sobre a salvação, que nós vemos aqui Jesus ele falando que ele veio para salvar. Ele fala que ele veio para cumprir, na realidade, a missão que Deus tinha colocado em suas mãos, né? Nós vemos Jesus ele falar que a Bíblia vai dizer assim, que assim como foi conferida as autoridades sobre Jesus, né, sobre toda a carne, e ele conceder a vida eterna a todos que lhe deste. Vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Então, Jesus, ele, apesar de nós acharmos que a crucificação é algo que simboliza uma derrota, na realidade Jesus ele mostra que a crucificação foi a vitória dele na cruz do Calvário. Então, para muitos a crucificação foi uma derrota, o Messias, né, o Filho de Deus morreu, mas na realidade essa era a missão. Jesus fala que assim como eu te glorifiquei na terra, e essa glória que Jesus fala que glorifica a Deus, é exatamente a obediência à missão que Deus incumbiu. Então, Deus incumbiu Jesus de uma missão, dele vir à terra para poder fazer o quê? Morrer na cruz, para poder ser o mediador entre os homens e Deus. E somente ele podia fazer isso. Então, Jesus fala que ele veio à terra e ele cumpriu, glorificando a Deus. E essa glória, como eu disse, é a sua morte na cruz do Calvário. Então, ele agora Deus deu toda a autoridade a ele sobre toda a humanidade, nós vemos aqui. Para quê? Para dar vida eterna. O que é vida eterna? Ele responde no versículo 3. Vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Então, quando nós pensamos em vida eterna, achando que é só longevitude, na realidade, vida eterna é conhecer a Deus, conhecer a Cristo como único e suficiente Salvador. Então, a vida eterna não se resume apenas em quantidade de tempo, mas sim em qualidade de tempo. E a gente só tem qualidade com Deus.
Tem um rapaz ali. Não sei se ele está querendo alguma coisa. Então, nós chegamos no versículo de número 6. Nós vemos Jesus falar sobre a glória que glorificava a Deus. Nós vemos também falar sobre que, na realidade, Jesus, um desses tópicos que Jesus ele vai apresentar, que seriam 4, que seria o primeiro tópico, a salvação, o segundo tópico, a segurança, o terceiro tópico, santificação, e o quarto tópico seria a unidade da igreja, né, unidade do seu povo. Então Jesus ele fala que ele glorificou a Deus, e agora ele fala: Senhor, me glorifica a Ti com a glória que eu tinha desde o início. Aqui a gente vê Jesus ele mostrando um pouco da sua natureza, né? Nós vemos que Jesus ele não apenas foi um homem nascido de uma mulher, Maria, e assim por diante. Na realidade, Jesus ele é o Salvador. Na realidade, Jesus ele é o Filho de Deus. É esse o propósito de João. João ele quer apresentar Jesus como o Filho de Deus. Então Jesus ele fala assim, agora me glorifica, Pai, com a glória que eu tinha junto de Ti antes que houvesse o mundo. Antes que houvesse o mundo, né? Nós vemos Jesus ele falar muitas vezes no livro de João, né, que eu sou, né? Antes que houvesse dia, eu sou. Então, você vê Jesus ele falando um pouco da sua divindade aqui, mostrando que na realidade ele é o próprio Deus. Ele estava desde o princípio. Desde o princípio ele já existia. Então, o versículo de número 6, como eu disse, Jesus ele começa a orar então pelos seus discípulos. E essa oração, ela tem, como eu disse que esse texto ele está separado em 4 tópicos aqui mais ou menos. Então você vai ver essa oração, Jesus ele orando pelos seus discípulos, e ele vai falar sobre a segurança dos seus discípulos. E ele vai falar assim, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, era teu. Tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhe tenho transmitido a palavra que me deste, e eles o receberam, e verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Então, você vê Jesus orando, e ele fala que ele manifestou ali a sua palavra. A palavra de quem? A palavra de Deus. Jesus fala: Pai, eu manifestei a tua palavra aos homens, e esses que tu me deste, eles creram na tua palavra, eles acreditaram, eles creram que eu vim de ti, e eles sabem que agora que tudo o que eu falei vem de ti. Por que Jesus fala isso, irmãos? Você vê que os discípulos de Jesus, eles estavam meio perdidos. Até o capítulo de número 16, os discípulos eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Os irmãos estão conseguindo acompanhar? Estão conseguindo entender? Ou eu estou falando muito rápido? Está ótimo? Então, os discípulos de Jesus, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Por quê? Só para a gente recapitular um pouco, nós estamos aqui ainda numa quinta-feira de noite, um dia antes da ceia, ou melhor, um dia antes da Páscoa. Essa quinta-feira é a quinta-feira da ceia que Jesus está fazendo. Isso inicia lá no capítulo de número 13 e chegou até o 17. Então são 4 capítulos que Jesus ele está ali na ceia e ele vem conversando com os seus discípulos. Ele faz um intensivo ali rápido de algumas horas, porque ele fala para os seus discípulos, ele revela que ele tinha que ir. E para onde ele iria, os discípulos não podiam acompanhar naquele momento. Então os discípulos eles ficam meio confusos, ele começa
Pedro exatamente começa a perguntar: mestre, para onde você for, porque eu não posso ir, eu dou a vida por você. E nós já sabemos a história, né? Jesus fala: Pedro, tem certeza disso, Pedro? Eu te falo que ainda hoje, antes que o galo cante três vezes, você vai me negar. Então, os discípulos não estavam entendendo. Jesus começa a falar: ó, é necessário que eu vá, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. E Jesus começa a falar então que ele tem que morrer. Aí eles começam a ficar mais confusos ainda: mas mestre, como assim você vai morrer? E agora? E tudo que a gente deixou? A nossa vida, a gente parou, né? A nossa vida, entre aspas, os nossos afazeres, a gente foi contra todos e todos, a favor de ti, agora o Senhor vai e vai nos deixar só? Jesus fala: não os deixarei só, eu vou enviar o Consolador. Mas os discípulos não estavam entendendo nada ainda. Então Jesus ele começa a se revelar cada vez mais profundo, para que eles pudessem compreender. E Jesus ele chega no capítulo 16 e vai conversando com eles. E Jesus então vai falar sobre o Consolador. Jesus vai falar que era necessário que ele fosse, porque isso era uma missão que Deus tinha dado a ele. Aí eles começam então a entender. Eles falam: ah, agora eu estou entendendo, Senhor. Jesus falou: você está entendendo agora? Foi necessário eu desenhar para vocês entenderem. Eles não estavam compreendendo. Agora, no capítulo 17, quando Jesus ele está orando a Deus, ele fala: Senhor, eu o revelei o teu nome, a tua palavra, a esse que tu me deste. Esse que tu me deste, que Jesus fala, irmãos, são aqueles que receberam a palavra, que creram na palavra. Por quê? Porque Jesus ele veio e ele pregou a várias pessoas. Ele abriu o leque ali. Mas nem todos creram nele. Nem todos acreditaram que ele veio da parte de Deus, que as palavras que ele usava vinham da parte de Deus. Mesmo com todos os milagres que Jesus fez, e João ele vai mencionar no livro que compõe o seu nome, exatamente 7 sinais que Jesus fez, mesmo ele apresentando esses 7 sinais, e ele fala que ele não contou todos, porque se ele contasse, ia ser uma Bíblia inteira só apenas para falar dos milagres que Jesus fez. Mesmo com tudo isso, eles não acreditaram, as pessoas não conseguiram acreditar que ele veio de Deus. Então Jesus, ele fala no versículo 37 do capítulo 6, todo aquele que veio a mim, foi o Pai que enviou, e acreditaram na minha palavra. Então quando ele fala que revelei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, e tu nos confiaste, eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que têm dito provém de ti. Agora eles começaram a compreender. Então Jesus fala, ele se preocupa com os discípulos. Por quê, irmãos? Jesus ele sabia o que estava por vir. Já estava acontecendo muitas coisas, eles já estavam sofrendo algumas perseguições. Mas, quando Jesus estava presente, é uma coisa, porque a gente tem alguém que está ali ainda, Jesus está presente, está aqui, ele consegue consolar. Agora Jesus saiu, e agora? O que vai acontecer? Essa era a preocupação de Jesus. Então Jesus pede para Deus enviar o Consolador, e mais para frente nós vamos ver então Jesus orando para que Deus os proteja do maligno. A preocupação de Jesus e a oração dele não é para que Deus viesse então espalhar o seu nome, para que viesse dar glória, riqueza ou alguma outra coisa. Na realidade, Jesus ele ora, a preocupação dele é pelos seus discípulos, é pelos aqueles que acreditaram na palavra, aqueles que confiaram, aqueles que receberam com amor a palavra de Deus. Então ele vai falar no versículo 8, porque lhe tenho transmitido a palavra que me deste, e eles os receberam, verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste.
Você quer falar, Valmir? Sim. Várias vezes, as obras que eu faço, aquilo que eu falo, não falo de mim mesmo, mas do Pai que me enviou. E algo interessante que nós estamos vendo é que ele falou que ele teria que voltar para a origem, porque o jardim tinha sido cercado. E então, eles ouviam, eles entendiam a semente que fosse plantada através dos séculos. Mas eles faltava nele a seiva, aquela seiva que estava no homem Jesus. Do Pai. Então, quando ele subiu aos céus, ele pôde enviar a todos aqueles que realmente entraram pelo caminho, a semente que caiu na boa terra. Então, agora eles poderiam frutificar o que eles tinham recebido, os ensinamentos daquele que realmente é a árvore da vida. Sim. Jesus disse: eu sou a árvore da vida, e meu Pai é o agricultor. O agricultor cuida de todas as sementes que plantou no princípio. Sim. Ele tem cuidado, porque a vida do Senhor foi preservar as suas sementes. E nós, na qualidade dessas boas sementes, que também um dia, por causa dos apóstolos, dos profetas, nós entendemos que agora nós somos alimentados por essa seiva que veio no dia de Pentecostes e abriu os olhos de todos. É o Senhor Espírito Santo, o Emmanuel, Deus conosco. Sim. Então você vê que Jesus ele apresenta a Deus os seus discípulos. Ele fala: Senhor, o Senhor me deu a missão de trazer a mensagem, eu trouxe a mensagem e esses que tu me deste, eles receberam a mensagem, eles creram que eu vim de ti. Então, Jesus ele vai falar assim, ó, do versículo 9: e por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, o guardava em teu nome que me deste, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhe tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Então Jesus, ele ora, agora rogando pelos que são, ele fala, rogo agora não pelos que são do mundo, mas por aquele que tu me deste. Jesus, ele está preocupado com os seus discípulos, porque os seus discípulos, eles seriam os propagadores da mensagem, eles iam dar continuidade àquela missão que Jesus veio trazer aqui na terra. Então, ele apresenta a Deus os seus discípulos, Ele apresenta a Deus falando, Senhor, esses que tu me deste,
eles ouviram a tua palavra, eles creram que eu vim de ti, agora eu oro por eles, para o quê? Para que o Senhor os guarde, para que o Senhor os proteja do maligno. Por quê? Porque quando eu estava aqui no mundo, eu trabalhei com eles, eu os guardei, eu os protegi pelo poder que há no teu nome. Então, Jesus fala, pelo poder que há no teu nome, eu os guardei aqui, eu os protegi do maligno. Mas, eu já estou a um passo de ir para ti. E eu peço que o Senhor os guarde. Por quê? Porque Jesus fala aqui, assim como nós somos um, e nós vamos falar mais para frente sobre essa unidade, porque aquilo que é teu é meu, e o que é meu é teu, que eles possam ser assim também. Aqui nós vemos Jesus, ele mostrando a intimidade com Deus. Você vê a intimidade que Jesus tem com Deus? Você vê Jesus falando que aquilo que é de Deus é dele, e aquilo que é dele é de Deus. Então você vê Jesus mostrando uma certa intimidade entre ele e o Pai. E essa intimidade que Jesus ele mostra entre ele e o Pai, ele quer que isso reflita com nós cristãos, com nós como irmãos, um para com os outros. E ele vai falar mais para frente a respeito dessa unidade que ele quer que isso aconteça. Então, ele fala que ele quer a unidade para que Deus venha guardar, para que os irmãos venham ser unidos. Por quê? Porque o reino que não é unido, não subsiste. Então ele fala, com as adversidades que tu me deste, que como eu disse no início, aqueles que Deus deu são quem? Aqueles que receberam a palavra, aqueles que receberam, que acreditaram, que creram, esses são o que tu me deste, esses são o que era teu, e tu me deste, eu os guardei, esses vão passar por grande tribulação e dificuldade. Então, o que acontece? Eu peço para que eles venham ser unidos e sejam um como nós somos um. Por quê? Porque você sabe que dos 11 apóstolos que tinha aqui, né, que um já não estava mais, que era o Judas, eles eram pessoas muito diferentes. Um era, né, cobrador de impostos, o outro era pescador, e assim por diante. Você vê a adversidade no meio dos discípulos. Então, o que Jesus ele pede? Para que em meio a essa adversidade, venha haver a unidade. E essa unidade, ela só tem em Cristo Jesus. Então, o que acontece? Nós, hoje em dia também, se fosse trazer isso para hoje em dia, somos totalmente diferentes um do outro. Totalmente diferente. Cada um tem o seu jeito de ser, né? Se com nosso cônjuge já é difícil, porque somos diferentes também, imagine entre irmãos. Não é verdade? Cada um tem um modo de pensar, cada um acha... Mas o que nos une? Cristo nos une. Há um ponto central que pega o X e o Y e une os dois. E esse ponto é Jesus. Então, em meio a essa diversidade toda que nós temos aqui, o que nos une é Jesus. Então, Jesus ele pede para que Deus venha guardar, para quê? Para que o maligno não viesse destruir isso. Porque se isso fosse destruído, a propagação da palavra ia ficar, como que eu posso dizer? Ia ficar minguada ali, vamos dizer assim. Não ia crescer, não ia expandir. Então ele fala, eu estava no mundo, eu os guardei, agora eu vou para perto de ti. Os guarda também. Eu dei a tua palavra a eles, e o mundo os odiou. Então, o mundo,
ele, desde aquele tempo, o mundo, ele não se dá com os que são de Cristo. E o mundo que eu digo, irmãos, aqui, para a gente ter um pouco mais de clareza, não é o mundo, a cidade, é o país, o planeta Terra, né? O mundo. Não, o mundo é o sistema. Esse sistema que vai contra os princípios de Deus, que vai contra a vontade de Deus. Sistema que nós vemos aí, político, religioso e assim por diante. Tudo aquilo que vai contra a palavra, aquilo que Deus nos deu, é o sistema, isso é chamado de mundo. Então, esse sistema que nós vemos, sistema que tem por aí, religioso, político, que vai contra os princípios, e é contra aqueles que eram separados para levar, então, e transmitir a palavra, que seriam os discípulos. Então, Jesus fala, eu dei a tua palavra a ele, mas o mundo os odiaram, assim como odiou a mim. Por quê? Você lembra que um tempo atrás, Jesus, aonde ele ia e ele transmitia a palavra, os fariseus e todos aqueles que estavam ali presentes, ele não tinha como ir contra aquilo que Jesus estava falando. Então, como eles não tinham argumento de contrapor as palavras de Jesus, ele atacava a pessoa de Jesus. Eles não tinham como argumentar, porque Jesus estava falando e ele sabia que era certo. Até o ponto deles falar assim, tu és analfabeto e quer ensinar a mim? Os fariseus falaram isso para Jesus. Tu é analfabeto, tu não tem estudo. Tu quer vir ensinar a mim? Teus discípulos são aqueles que não têm estudo. Aqueles ali que são analfabetos, né? Eles estão seguindo você porque eles não têm conhecimento. Mas nós temos. Então, o que acontece? Quando Jesus ele vinha e ensinava, ele vinha e pregava ali a mensagem, os fariseus não o aceitavam. Eles não conseguiam aceitar a mensagem. Por quê? Porque quando Jesus transmitia a palavra, ia tudo contra ao que eles faziam. Então, Jesus, ele, como que eu posso dizer assim, naquele mundo religioso que os fariseus viviam, de aparência, com vestimenta, né, a roupa ali, o jeito de andar, o jeito deles fazer as coisas, que eles levavam o dízimo, que eles faziam tudo aquilo ali, para as pessoas ver, mas Jesus, ele conseguia transmitir, porque Jesus é luz, né, e quando nós estamos sujos, numa escuridão, a gente não consegue ver, mas se a gente se aproxima da luz, a gente consegue ver algumas manchas, né? A gente consegue ver os defeitos que tem. Então, obrigado. Então, o que acontece? No meio daquela religiosidade toda que os fariseus tinham, eles conseguiam esconder das pessoas as suas falhas. Mas quando Jesus vem e fala para ele, vocês são como o sepulcro caiado, vocês estão bonitos por fora, mas por dentro vocês são podres. Vocês falam tanto, mas vocês não vivem aquilo que vocês falam. Se vocês realmente fossem filhos de Abraão, como vocês sempre falam, meu pai é Abraão, meu pai é Moisés. Se vocês fossem filhos de Moisés, vocês iam obedecer a mim. Por quê? Porque Moisés profetizou sobre mim. Quer falar? Pode falar, Thaís. Sim. Sim.
Sim, isso é verdade. E isso aconteceu não só com a gente aqui tudo, né? A gente vê algumas... Você vê o próprio apóstolo Paulo, ele fala, poxa, tudo que eu aprendi então foi anátema, não serve de nada, né? Você vê o próprio Nicodemos, quando ele tem uma conversa com Jesus, e Jesus fala que é necessário nascer, né, da água e do Espírito, ele começa a falar ali, Nicodemos fala, então é isso? E tudo, né, esses atos religiosos que a gente faz, e tudo isso que não serve mais, entendeu? Então, tipo assim, os judeus, eles tinham muito de, como que eu posso dizer assim, as coisas muito físicas, né? Era muito externo, eles eram externo. Por que Jesus fala que é necessário nascer da água e do Espírito? Porque eles já nasciam da água, já havia o batismo ali. Porém, quando ele fala que é necessário nascer do Espírito, ele está falando de uma transformação interna, de ter porque eles se purificavam e se limpavam, eles tinham muito esse estoque, né, de limpeza, de estar puros, né, se tocou em algo impuro ali, algo com sangue, tem que ir lá, se lavar, se purificar e fazer, mas só que por dentro, eles estavam podres. Então Jesus fala, é necessário nascer, e esse nascimento que é do Espírito, é por dentro. E o que é nascer do Espírito? Nós vemos em Gálatas ali o fruto do Espírito Santo. Tem que surgir isso de dentro de você. Você está entendendo? Então, é difícil, é muito difícil. Eu passei por isso, vários aqui eu acho que passaram por isso. E às vezes não é nem só o sistema religioso, é de você negar-se a si mesmo. Entendeu? Por quê? Porque o Evangelho de Cristo, ele vem contra as nossas vontades, né? Então, quando você acha que está tudo bem, pare e analisa, porque, na realidade, a palavra, ela vem de confronto nas nossas vidas, e ela vem cortando, e se parece que está tudo bem, analisa direito, porque a palavra, ela corta, e geralmente ela corta, né, não é daquele jeito que a gente imagina, né, que a gente está, não, está tudo bem e tal, não, ele vem mesmo cortando, mostrando para nós que nós estamos errados e precisamos melhorar a cada dia, e isso Jesus, ele falou aqui nessa oração, nós vamos ver aqui, então Jesus, ele fala que o mundo odiou, por quê? Porque eles receberam a palavra e automaticamente eles estavam espelhando aquilo que eles estavam recebendo. Jesus, ele veio ensinar a eles isso, né? Então o mundo começou a rejeitar a Cristo e eles também. Aí Jesus fala assim, ó, não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde. Então, se eu e você pensa que o objetivo de Jesus é de te livrar de algum sofrimento, alguma provação, você está enganado. A Bíblia fala, no mundo tereis aflições. Versículo 16 fala isso, termina o versículo, no versículo 33, para você ver. Capítulo 16, versículo 33 fala assim, essas coisas eu tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus, ele falou, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então o objetivo de Jesus não é de te livrar das provações que você vai passar, até porque as provações, elas servem de uma ferramenta para nos afinar cada vez mais e nos fazer chegar mais próximo de Cristo. Você vê que as provações é uma das formas de Deus chamar a atenção do povo, para o povo se aproximar cada vez mais dele. O povo de Israel estava se afastando de Deus, vinha ali os filisteus e toma, né? E aí o povo, volta de novo a Deus e orava. O povo de Israel começa, aí levantava ali algum outro povo, alguma aprovação, o povo começou a morrer, o povo, Moisés, pelo amor de Deus, o povo está morrendo, ora a Deus lá, Samuel, ajuda nós. Então, é uma das formas de Deus poder lapidar o seu povo. Então, Jesus, ele fala, eu não peço que os tire do mundo. Ele já sabe que no mundo vai ter aflição.
Eu já falei para eles, né? Então, eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo como eu também não sou. Então, Jesus fala que ele não fazia parte desse sistema religioso, esse sistema que existe aí no mundo, esse sistema que vem contra a palavra de Deus. Eu não sou deste mundo e eles também não são. Aí Jesus fala assim, ó, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, há uma necessidade de mudança interna, tá vendo? Há uma necessidade. Jesus, ele vem falando que, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei. Então, Jesus, ele veio ao mundo trazer o quê? A palavra de Deus, ele veio nos ligar a Deus novamente. Outrora que foi perdido esse ligamento lá no Éden, através do pecado de Adão e Eva, Jesus, ele veio então a nos ligar novamente. Ele fala que ele é o único caminho que leva a Deus. Ele é a única ponte. Então Jesus fala assim, ó, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os envio. Então Jesus, ele não quer que Deus te tire do mundo e te poupe. Esse tirar do mundo não significa de você pegar e se afastar, ir para um sítio, ficar lá no meio do mato, né? Não, Deus falou para mim não fazer parte do mundo, então eu vou lá para o meio do mato, vou ficar aqui como um monge, né? Uns mosteiros aí. Então você vai lá se esconder no meio do mato e vive aquela vida consagrada. Não é isso. Não é isso. Jesus falou, eu fui enviado ao mundo e eu os envio também ao mundo. Nós temos uma missão aqui de propagar o Evangelho. Nós temos uma missão aqui de espelhar Cristo. O mundo não vê a Deus, mas o mundo vê você. O mundo não vê mais Jesus, mas o mundo vê você, vê a mim. E nós temos essa missão de mostrar ao mundo Deus, de mostrar ao mundo Jesus. Então Jesus fala assim, santifique-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E ele vai falar no 19, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Essa santificação que Jesus está falando aqui, não é que ele era pecador, ele precisava se santificar para deixar de pecar. Aqui ele está falando que, assim como eu cumpri a missão que tu me deste, eu me santifiquei, ou seja, eu me separei exclusivamente para ti e cumprir tudo aquilo que tu me deste, eu também peço que eles também sejam santificados na tua palavra. Que eles sejam separados, exclusivamente, que eles aceitem essa missão, porque assim como eu aceitei essa missão e me santifiquei a mim mesmo, para que eles também sejam santificados, para que eles vejam que assim como eu peguei essa missão com garras e unha ali, e cumprir cabalmente, eu peço também que eles façam a mesma coisa, que o Senhor os santifique, e a santificação ela vem através da palavra. Por quê? Porque a palavra é a verdade. E quem é a palavra? Jesus é a própria palavra. João fala no capítulo 1, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo é o próprio Deus. Jesus é a palavra que se materializou em carne. Jesus é a própria palavra, e ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então Jesus é a verdade, é a palavra verdadeira. No mundo relativo ao qual nós não temos verdade absoluta, Jesus fala, eu sou a verdade absoluta. Eu sou a verdade. Se você está procurando alguma verdade, essa verdade está em Cristo Jesus. Se você está à procura da verdade, mas Senhor, que caminho eu tomo? Hoje em dia tem tantos caminhos que levam a Roma, mas a salvação só tem um, é Jesus. Só Jesus é o caminho que leva à salvação. Então ele fala, assim como eu me santifiquei, assumindo essa missão e cumprir até o final, eu peço também que o Senhor os santifique.
que o Senhor separe ele, que o Senhor transforme eles na tua palavra para que eles possam entender e assim agarrar essa missão como eu agarrei para poder cumpri-la. Então essa santificação ela vem através da palavra, porque é a palavra que nos mostra quando estamos errando e quando estamos acertando. O salmista Davi diz que luz para os meus pés é a tua palavra, né? Ou melhor, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a palavra ela ilumina, a palavra ela mostra, ela nos molda. A palavra é o próprio Cristo. Então Jesus fala sobre a santificação dos seus discípulos. Então, nós vemos aqui Jesus falando no capítulo 1 sobre a salvação, ou melhor, no capítulo 1 não, no primeiro trecho ali Jesus fala sobre a salvação, do 1 ao 5, do 6 ao 14, Jesus fala sobre a proteção, ele ora para que Deus viesse proteger os seus discípulos. Do 15 ao 19, você vê Jesus falando sobre a santificação. Então, Jesus fala que ele veio trazer a salvação ao mundo e a vida eterna, através do seu sacrifício. Ele ora pelos seus discípulos para que os seus discípulos, Deus o viesse guardar, todo aquele que Deus deu para ele, por quê? Porque eles eram de Deus, mas só que esse ser de Deus não significa que nós estamos, então, como que eu posso dizer? Uma vez salvo, para sempre salvo, sabe? Então, quando você acha que, bom, se eu sou de Deus e Deus me entregou a Cristo, então quer dizer que está tranquilo, já está tudo certo. Na realidade, está tranquilo, porque Jesus já fez a missão dele, né? Está tudo certo, mas depende de mim e de você. Não que a salvação depende de alguma obra minha e sua, é que a salvação ela é como uma estrada de mão dupla, que Deus ele segue aqui e a gente também segue junto com Deus. Então, assim como Deus ele fez ali e entregou o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, nós também devemos de fazer o quê? De nos santificar. É por isso que Jesus ele fala, Senhor, guarda esses que tu me deste, protege, eu os protegi quando eu estava aqui, agora eu vou para ti, guarda eles e os protege, eles são teus. Mas Jesus fala da necessidade da santificação, de que? De nós nos separarmos para Deus, de nós nos consagrarmos diante de Deus, através do quê? Da palavra. Então a palavra é que nos santifica, a palavra é que nos transforma, a palavra é que faz germinar os frutos do Espírito. Então, através da palavra, nós vamos ter a santificação, nós vamos entender que é necessário deixar as coisas que outrora eram boas para nós, que satisfaziam nossas vontades carnais, e agora nós vamos nos separar para Cristo, assumindo a missão do quê? De propagar esse evangelho, a missão de falar das boas novas de Deus. Então Jesus fala, assim como eu me santifiquei, me separando exclusivamente para ti, agarrei essa missão e cumpri até o final, que eles também possam olhar o espelho, que sou eu, e fazer assim como tu queres. Aí Jesus ele vai falar sobre outra coisa muito importante, que é sobre a união. Por quê? Não adianta nós sermos escolhidos, não adianta nós sermos separados, ou melhor, não adianta nós sermos escolhidos e santificados por Deus, se nós não conseguimos viver em união. Porque, como eu disse, que um reino desunido não subsiste. O que adianta? Nós fomos separados. Nós estamos aqui pregando o evangelho, mas no meio desse evangelho aqui há uma guerra. Um matando o outro. Eu vi até um teólogo comentando que lobo matando ovelha é normal, né? A cadeia alimentar, né? Agora, ovelha matando ovelha, aí já tem algo, né? Já tem algo já fora do normal. Então, a preocupação de Jesus,
aqui, orando ao Pai, é para que, ele vai falar que assim como nós somos um, que eles também possam ser um, e através dessa unidade ele vai mostrar ao povo que realmente eu sou, quem realmente eu sou. Então ele vai falar no versículo 20, não rogo, e aqui é interessante que ele começa a orar agora por nós. Você vê que Jesus ele ora por ele, né? Ele ora pelos seus discípulos, agora ele vai orar por todos aqueles que receberam a palavra, inclusive eu e você. Não rogo somente por esses quem? Os discípulos, mas também por todos aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Quem aqui creu em Deus por intermédio da palavra? Pode levantar a sua mão. Quem creu em Deus aqui por intermédio da palavra? Então, por quem que Jesus está orando? Por todos nós. Então ele fala, não rogo somente por esses, mas eu rogo também por todos aqueles que vão crer em mim, através da palavra, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, em mim, ou melhor, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe tenho transmitido a glória que me deste, ou melhor, que tem me dado, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então Jesus ele vai falando sobre essa unidade, e essa unidade que ele fala, é essa intimidade que ele tem com o Pai. Ele fala, assim como eu sou um em ti e tu em mim, que eles também sejam um. E não só um entre eles, mas um entre nós também. Sim, sim. Aqui você vê que Jesus ele está orando e os seus discípulos estão presentes ali, estão ouvindo. Ele fala, no início do texto, ele fala, Senhor, eu falo essas coisas, eu oro a Ti, para que eles creiam. Que nem quando Jesus, você lembra da passagem quando Jesus ele ressuscita Lázaro? Jesus, ele arma uma plateia, né? A Bíblia fala que Jesus ele olha para o céu, ele levanta as mãos, Senhor, né? E ele ora ali, ele chama, e ele fala, interessante que ele fala, eu estou fazendo isso, não porque eu não acredito, porque eu sei que tu me ouve, mas para que eles viessem acreditar em ti. Então, Jesus ele não fazia nada por acaso, ele fala que assim como ele é um em Deus e Deus é nele, tudo que ele fez partia de Deus. E ele quer que isso aconteça com nós, irmãos. Nós precisamos ser uma igreja unida, e através dessa união nós vamos conseguir transmitir para as pessoas que estão aí neste mundo perdido, Cristo Jesus. Então essa união tem que estar na igreja. Tem que estar. Sabe por que essa união tem que estar na igreja? Porque quando Jesus vier, às vezes esse irmão, às vezes que tu acha que é chato, que está do teu, vou falar do teu lado, né? Mas um irmão, às vezes que você acha que, nossa, que irmão, meu Deus, tenho que pedir muita graça para Deus, né? Eu tenho que pedir mesmo. Tem que pedir mesmo, sabe por quê? Porque quem vai morar contigo por toda a eternidade é esse irmão. E Jesus fala, na casa de meu pai há muitas moradas, tem algumas traduções que falam muitos quartos. Esse irmão pode ser teu vizinho de quarto. A pessoa, tu abrir a porta, a primeira coisa que tu vê é aquele irmão lá, ô irmão, que benção. Maravilha, né? O irmão que, meu Deus, deu tanto trabalho, mas que Deus seja louvado, irmão, nós estamos aqui no céu. Você vai morar com ele. Nós vamos morar no mesmo céu, irmãos. Então não adianta nós brigarmos uns com os outros. Por quê? Porque nós vamos morar. E nós morarmos no céu não é algo que, eu quero ir lá, é vontade que eu tenho, é de ir para o céu. E essa vontade não é só tua, essa vontade é de Cristo.
Olha que Jesus ele fala: Pai, a minha vontade é que onde eu estou esteja também comigo todo aquele que tu me deste. Olha que bênção, irmãos. Jesus orando a Deus, ele fala que a vontade que ele tem é que todos nós estejamos com ele no céu. Essa é a minha vontade, é que todo aquele que tu me deu esteja comigo no céu. Nós falamos aqui no início da aula e nós já estudamos sobre isso, que se há um lugar que se diz ser paraíso, que não tem Cristo, esse lugar não é o paraíso. Porque o paraíso é estar com Cristo, o paraíso é estar com Deus, é conhecer e conhecer a Deus. A vida eterna é o quê? Conhecer a Deus. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti como Deus verdadeiro. Então, não se empolgue só de pensar que é longevitude, que você vai viver por toda a eternidade e que você vai ter, não vai ter mais dor, você vai ver ali o seu amigo, você vai ver o seu parente, o seu filho. Não, você vai estar com Cristo, você vai estar com Deus. E essa é a vontade de Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso, porque você pensa que você pensa num trabalho onde uma empresa muito boa, que você tem alguém ali que gosta muito de você e o cara quer te pular. Aí tem entrevista, tu já está com 3 passos na frente. O cara que vai fazer a entrevista, ele gosta de tu, ele quer que tu esteja lá. Você está entendendo? Jesus, ele quer que a gente esteja lá com ele pede para o Pai. A última oração dele aqui, com os seus discípulos, ele fala: Pai, a minha vontade é que onde eu esteja também comigo os que me deste, para que vejam a glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Mais uma vez, Jesus, ele falando sobre, antes que o mundo existisse, ele falando sobre a sua divindade. E tem pessoas que falam que Jesus nunca declarou ser Deus. Não é possível. Com as palavras dessas daqui, irmãos, é só você somar. 1 mais 1 é 2. Né? Então Jesus ele fala: quem estava antes de criar o mundo? Quem foi que conversou ali e falou: vamos criar, né? Haja isso, haja aquilo. Com quem Deus estava conversando? Não era sozinho, né? Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. Também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, ainda o farei conhecer, a fim de que o amor como que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Então Jesus ele fala: Pai, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E eu transmiti isso para este que tu me deste. Você vê que eu disse na aula passada que nós estamos vivendo um pouco aqui da eternidade, porque se a eternidade é andar com Cristo e conhecer a Deus e a Cristo, nós estamos aqui num estágio, né? Vamos dizer assim, nós estamos estagiando nesse mundo aqui, para a gente então passar para o próximo passo, que é estar com Ele para toda a eternidade. Então Jesus ele transmitiu o quê? A palavra, e a palavra é o próprio Cristo, o próprio Jesus. E quando Jesus foi indagado por o discípulo que Tomé, ia perguntar para a igreja, mas lembrei. O discípulo Tomé, quando Jesus ele fala no capítulo 14 ali, que Tomé indaga a Jesus: mas Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus fala: ô Tomé, tu está 3 anos andando comigo e tu pede para mostrar o Pai? Poxa, quem vê a mim, Tomé, vê o Pai. É isso que Jesus está querendo dizer. O mundo não te conheceu, eu te conheci, ó Deus. E eu te revelei a esses que tu me deste. Mas como revelou, se Deus não apareceu
em momento algum. Ele revelou através da sua própria vida, porque quem vê a ele, vê a Deus. Fala, quem vê a mim, vê o Pai. Amém, irmãos? A fim de que o amor com que me deste esteja neles, e eu neles esteja. Então, que esse amor, que é o dom que vai ficar por toda a eternidade, né, é o amor. Que esse amor venha estar sobre a minha vida, sobre a sua vida. Que esse amor, ele venha pairar sobre a igreja do Senhor, para que a gente possa amar uns aos outros, como Cristo nos amou. E a gente fazendo isso, nós vamos então revelar a Cristo ao mundo, que essa é a nossa missão. Mas, como eu disse aqui, nós precisamos viver unidos, nós precisamos cada vez mais tampar as brechas, porque se houver brecha, o inimigo ele entra, ele começa. E às vezes, um comentário que você fez ali, que parece ser inocente, mas que às vezes caiu a semente naquela terra que não estava legal ainda, não foi preparada, e começa então a se espalhar. E aí começa a infectar toda a igreja. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nós estudamos já aqui sobre o livro de Tiago, sobre o leme, né? Tiago usa que a língua fosse, a língua é comparada a um leme, um pequeno membro do navio gigante, mas que conduz todo aquele barco, e assim é a nossa língua. Então, que nós vamos vigiar, irmãos, para que a palavra de Deus possa, então, trabalhar em nossas vidas e nós possamos refletir Cristo, então, para este mundo que está perdido. Amém? Então, falamos sobre a salvação, falamos sobre a proteção, falamos sobre santificação e sobre a união que Deus ele quer que nós, igreja, venhamos ter. Amém? E a notícia maravilhosa é essa, que Jesus, ele almeja que nós possamos chegar então e completar nossa carreira como o apóstolo Paulo completou, para que a gente venha estar juntamente com ele por toda a eternidade. Que Deus abençoe a igreja, eu agradeço a oportunidade.